Olá amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão dessa terça-feira, dia 12 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo, se você estiver dentro aí do YouTube, clica no botão inscreva-se, deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal, seja a live, o radar do mercado, seja essa análise de fechamento de pregão, seja um radar da semana ou mesmo um conteúdo aí de aprendizado. E por falar nisso, aqui está repleto aqui dentro do canal está repleto de conteúdo de aprendizado. Aproveite ao máximo esse conteúdo. Nessa análise de hoje eu vou falar sobre alguns ativos, vários ativos por sinal, começando pelo índice Bovespa, depois indo aqui para os futuros, mini índice, mini dólar, depois abordando aqui uma lista de 17 ações mais 2 BDRs. Então dá uma olhada com calma aqui, ó, os 2 BDRs, dá uma olhada com calma na lista de ações. Se é nessa lista de ações não tem a ação que você pediu, teve uma lista enorme de pedidos da última análise de fechamento, não consigo fazer uma análise vai ficar uma análise muito grande. Então eu vou colocar alguns ativos. Alguns vão ficar de fora. Se o seu ativo não está aqui, registra aqui nos comentários que a gente vai buscar atender nas próximas análises de fechamento do pregão. Se já estiver aqui, você não precisa colocar ele dentro dos comentários. Fechado? Já agradeço a sua participação por aqui. Vou aproveitar para rodar aqui a vinheta dessa análise de fechamento do pregão. Você aproveita esse momento para dar aquele like para a gente, que nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do YouTube para outros investidores. Obrigado. Então bora lá, vamos começar com o Ibovespa, que terminou o dia aí estável. Lembrando, candle grande de baixa, perdendo um grande candle de alta, candle de definição. Tecnicamente, a expectativa seria ter, só olhando para esse movimento, se ter algo para baixo. Se isso acontecer, eu não esperaria algo tão longo para baixo. Vai falar tão longo, assim, mais pessimista, e entrar nos 94.200, naquela região 94.900 a 92 mil pontos. Por quê? Porque assim, dentro do que aconteceu no semanal, ali na última semana, a expectativa é de ficar um pouco mais, do jeito que aconteceu aqui o último pregão, de ficar um pouco mais enrolado. Ou seja, essa é a primeira expectativa. Então, assim, se o mercado ficar enrolado aqui e subir, significa dizer que o semanal vai ficar fazendo uma correção mais lateral, subindo no final, criando uma chance maior de fazer algo mais relevante para baixo. Por outro lado, se o semanal já continua aqui caindo, que seria justamente o gráfico diário vindo aqui para baixo, já aumenta-se a chance da gente poder não ir muito longe para baixo e ter sim um movimento um pouco mais relevante de recuperação. Então o que pode acontecer, a gente vai ficar de olho, mas independentemente da direção do Ibovespa, que nesse momento é mais negativo, o viés é de baixa, a gente vai buscar oportunidades nas duas pontas, seja para venda, seja para compra, e recomendando aqui para vocês, por meio do aplicativo DV Invest, acompanha de perto, a gente está bem ativo lá. Vou passar aqui hoje sobre a questão de encerramento de 2 posições, as 2 com lucro, abertura de uma nova compra no pregão de hoje, e ainda a gente tem 4 vendas em andamento. Vou falar, uma quase bateu no objetivo hoje, hein? Vou falar a respeito dela. Então, de maneira geral, nós temos o Ibovespa num suporte dos 98 mil pontos, arredondando, e uma resistência relevante por volta dos 100.760 pontos. Então, é um caixote, vamos dizer assim, ó. Aqui, ó, esse caixote aqui assim, é a região principal do Ibovespa nesse momento. Tá mais travado, mas lembrando que o topo é descendente, esse fundo ainda é abaixo do fundo anterior, então a gente tem ainda um viés de baixa, de poder ter algo para baixo aí. Enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que temos aqui, o destino é mais para baixo. Começa a mostrar algo diferente se superar na máxima de hoje, 98.736, de ficar mais enrolado aqui dentro desse caixote. Futuros. Lembre-se, se essa análise for útil para você, aquele like, agradeço. Mini índice já passando para um campo positivo no dia de hoje aqui, 0,14. O Ibov fechou ali na estabilidade basicamente. G60, depois de um grande candle de baixa, a última aqui está atualizando, demorou para atualizar. Veio aqui para cima, volta para baixo. E aí o que é que nós temos aqui, ó? Subida e
retorno do preço mais fraco do que foi a subida, abrindo chance de fazer o quê? Um fundo ascendente começar a se recuperar, com destino a esse gap de baixa. Logo, a abertura para cima, quebrando essa sequência que tem aqui no gráfico de 60 minutos de máximas descendentes, ficaria bem atento num gráfico de 10 ou de 5 minutos para fazer o quê? Compras acima dessa faixa de pontos aqui, ó. Ou seja, abriu subindo, fundo ascendente ou pivô de alta para cima de uma região que vai aí de 99.435 a 475, compra de day trade. Abriu caindo, a favor de manter essa tendência de baixa, foco maior em venda. Topo descendente, o pivô de baixa aí no gráfico de 10 ou 5 minutos, para baixo da média, fica mais para venda. Dólar, no dia de hoje, bela alta. Dólar ontem fechou bem, gerando sinal de fundo, bateu na média depois de ter voltado forte aqui para cima dela, a média de 13 ainda voltando para cima de 62. E o dólar vai apontando para ter algo mais para cima. 1,14 confirmou o fundo que já tinha gerado no pregão de ontem, já anulou os 2 candles de baixa, então mantém um viés positivo. Podemos ter o quê? 2 candles de baixa, 2 candles de alta, o dólar dá uma enrolada aqui agora, fica aqui patinando, mas o cenário mais provável é de poder romper essa máxima aqui. Seguindo para o gráfico de 60 minutos, o que temos aqui é uma tendência de alta, o dólar faz uma correção curta, não consegue voltar a média, já volta aqui para cima. Se abrir subindo, dá para buscar compra? Dá, mas eu só ficaria por fundo, não olharia pivô de alta. Por quê? Porque existe uma chance de ter um processo de correção no G60 em busca de voltar a próximo da média. Já tem um bom tempo que nem testa a média. Gráfico, então, de 5 minutos. Abriu subindo, está aqui congestionado, beleza. Vai para buscar compra já de cara. Eu olharia um pouco, pode até comprar em termos de rompimento, mas eu ficaria mais atento para fazer compra de quê? Fundo ascendente, testando ali a região de resistência, ou seja, um patamar ali na faixa de uns 471 a uns 470, 470 arredondando, ou mais próximo da média, fundo ascendente, para cima desses 470. Abriu caindo para baixo dessa região aqui, como tem uma chance de poder ter uma correção lá para a média do gráfico de 60 minutos, topo descendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos para baixo dos 466,5, foco em venda de day trade. Ações, PETR4, no dia de hoje, queda de 1,5%. Lembrando, qual a tendência da Petro? Indefinida nesse momento. Tá? Indefinida. Entre aqui as médias andando de forma mais lateral, tendência indefinida. Pô, será que se eu tivesse que fazer qualquer tipo de operação na Petro, o que daria para buscar? Sendo mais agressivo, perder essa mínima aqui. Perdeu a mínima desse candle, vou buscar uma venda tentando pegar algo para baixo. Já rompeu a máxima desse candle aqui, dá para buscar até compra de um fundo ascendente? Dá, mas é afunilando tudo. Bem apertado. Enfim, de maneira geral, mais aguardando Petro. Acima dos 29 me interessa para compra. E abaixo da região de 27,70 me interessa mais para venda. Vale 3, recuperação no dia de hoje, 0,3, foi lá embaixo e está gerando aqui um sinalzinho de alta chamado de piercing, não entrou tão muito aqui no candle do corpo anterior, que chama da perfuração, mas fechou aí de forma positiva, vindo para cima dos suportes que foram perdidos, oscilou abaixo e voltou aí para cima. Superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de ter um repique de alta para vir provavelmente o fechamento desse gap, resistência nos R$ 75,30 a R$ 75,40, junto com a média que tende a vir baixando aqui. Mas lembrando, qual a tendência no gráfico diário da Vale 3? De baixa. Logo, compra tem um risco maior. Então, sabendo que a diferença daqui, desse tamanho de stop para cá, é uma relação de risco de 1 para 1. Então não me interessaria muito não. Assim como falei aqui, né? Assim, eu não me interessaria, assim, pode até, aqui até tinha um espaçozinho para média, mas era também muito a relação de risco retorno desfavorável. Então a relação de risco retorno de 1 para 1, aqui deu até para 1,5. Até andou um pouco mais. Mas logo na sequência, se não saiu, já voltou forte aí para baixo. Próximos ativos a serem falados, CRFB3. A gente saiu dessa posição comprada. Por que saiu? Porque a gente já tinha uma compra que chegou a bater no objetivo. Diga-se de passagem, 17,68 era o objetivo dessa operação. Por que não saiu aqui em 17,68? Porque a gente alterou, eu alterei o objetivo dessa operação um pouco mais para cima, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno na operação.
Mas ela foi lá, montou o esquema de definição, optei por não trazer o stop para cá, aguardar mais um pregão. Aí quando ela montou o topo, se ela perder de novo essa mínima aqui, ela já entra no movimento de queda oficialmente, né, vamos dizer assim, e aumenta a chance de ter algo mais para baixo. Então optamos por sair na perda mínima desse candle aqui, nos R$17,12, R$17,11. Tá? Então, encerramento dessa posição comprada, que trouxe ainda um ganho para a nossa entrada, porque a entrada foi feita aqui nesse fechamento desse candle aqui, um pouco abaixo. Pegar até colocar aqui na tela o resultado da operação. Trazer aqui o resultado da operação da CRFB3. Achei. Vamos lá, vou botar aqui na tela. Então, essa operação da CRFB3 ela proporcionou aqui um ganho de 1,6%, foi um stop de proteção de lucro e um crescimento de 0,24% do capital total, levando em consideração que a gente sempre recomenda qual o tamanho da parcela do capital a alocar nessa operação. Beleza, então a gente teve esse encerramento de posição comprada. Dalton anulou a tendência da CRFB3? Não, ainda a tendência de alta. Então, dependendo se ela montar aqui alguma sinalização de alta nos próximos segundos, seria uma das alternativas de arriscar uma compra. O próximo ativo a ser comentado é a MGLU3, que fechou muito bem o pregão de hoje, alta de 11,41%. Poxa, Dalton, lá na CFB3 você deveria não ter mexido no objetivo. E, enfim, teria batido no objetivo, teria gerado uma relação de retorno bem melhor do que você ter conduzido. Acontece. Mas existe também, quando a gente... Essa aqui foi o caso, hoje. Eu alterei o objetivo dessa operação. Era 2,87, eu alterei para 2,97, tentando pegar a melhor relação de retorno na operação. E terminou dando certo. Ela bateu hoje em 3,03, bateu no segundo objetivo. Então essa operação da Magazine Luiza, que a gente entrou comprando aqui, ela ficou aqui nesse dia, deu bem certo essa posição. O ativo já não está mais dentro de uma tendência de baixa, com viés mais de alta nesse momento. Correções tendem a favorecer a operação de compra no ativo, ou seja, de se poder vir a buscar uma região na faixa dos 3,57 a 3,67 seria o próximo nível de resistência. Então correções a gente vai ficar de olho para ver se surgem novas oportunidades de compra. Mas essa operação então foi encerrada e o resultado dessa operação proporcionou aqui um ganho de 15,56% nessa operação, gerando um retorno para o capital total de 1%. Só 1%, subiu isso tudo, só gerou 1%, porque a gente alocou 6%, que a volatilidade desse papel é bem alta. Lembrando, um stop de 7,78%. Então, basicamente, a gente ganhou o dobro do risco que a gente correu em relação a esse retorno de 1 para 2. Tá? Então, aí, finalizado aí a operação de Magazine Luiza. Abrimos uma compra em SBFG3. Essa compra foi aberta aqui no gráfico diário dela, tentando pegar aqui uma continuidade do movimento de subida. A tendência no gráfico semanal é de baixa, é um ponto negativo, ou seja, então não exigir tanto para cima no primeiro momento. Como esse movimento foi um movimento muito bom, rompendo aqui algumas máximas anteriores, e aqui veio para montar um topo, já gerou um sinalzinho de alta, tentando pegar algo para cima, vamos ver se dá certo. Enfim, tentando pegar algo que em relação a isso que eu estou, não chega a ser 1 para 2, mas 1 para 1,5 já estaria de bom tamanho. Então, os detalhes dessa entrada, dessa compra, estão dentro do aplicativo DV Invest, que você pode acessar aqui facilmente. Está tudo lá. Precisa de entrada, stop, objetivo, o stop objetivo, o percentual do risco dessa operação e o quantos por cento você alocar nessa operação. Está tudo lá dentro. Lembre-se que você pode acessar app.dvinvest.com.br ou no seu celular, iOS, Android, aplicativo DV Invest. Baixa ele lá e faz parte desse cadastro. Se você não acessou nenhuma vez, você vai ter 30 dias de acesso gratuito para testar facilmente. Depois vamos lá falar agora, depois de SBFG3, vou falar aqui agora dos ativos que a gente tem em posição aberta. Primeiramente de compra. Além de SBFG3, a gente tem a compra aberta em Fleury, que fechou hoje pregão com alta de 1,08% e nosso stop já foi reposicionado para baixo dessa mínima aqui. Então, se eu tiver mais uma alteração no próximo pregão, por exemplo, para baixo dessa mínima, lembrando, esse stop é um stop de proteção de lucro. Só sai perdendo se ela abrir com um gap de baixa aí para baixo do valor que a gente buscou a entrada nela, que foi em R$ 15,62. Então tá por aqui assim. Pronto. Aqui assim, ó, o valor da nossa entrada. Então, se ela encerrar aqui,
saímos basicamente no 0 a 0. Serra aqui, sai com um leve lucro. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima nos próximos pregões. Então a gente está comprado ainda no ativo, com stop reposicionado, também descrito lá dentro do aplicativo. Após isso, call 3, que seguimos agora as posições de venda. A gente está vendido em call 3, desde esse ponto basicamente aqui. Na realidade, o valor a gente costuma colocar aqui no Profit só para a gente ter um acompanhamento, botar um alarme, enfim. Mas olhando aqui para essa venda de call 3, a entrada foi por volta dos 12,40, tá? Um pouquinho abaixo dos 12,43. Seguimos aí na venda tentando pegar algo para baixo. Qualquer mudança de stop também, a gente vai comentar aí dentro do aplicativo. Fica antenado aí. Raio 3, também temos uma posição de venda em aberto, segue caindo, queda de 0,51%. Então, um ativo aqui, por enquanto, sem nenhuma mudança em relação ao objetivo da operação, fica um pouco mais para baixo o objetivo dela. CEMIG 4, a gente está vendido, ela fechou aqui em cima. Tá? Lembrando a venda ali por volta da CEMIG 4 de 10,27, ela fechou aqui o pregão em 10,33. Nenhuma mudança. Se a gente fizer alguma mudança, vai ser para essas máximas aqui, ou seja, máximo 10,47 de botar um stop em 10,48. É uma das alternativas que posso fazer. Fazendo isso, você vai ter a comunicação do stop dessa operação. Além da CEMIG 4, eu vou falar de REC V3, que hoje caiu bem, queda de 5,12%, mas olha só que interessante. Objetivo dessa operação 21,96, mínima do dia 21,97. Vamos fazer o seguinte, pegar aqui, a gente bota aqui, ó, desenha aqui, ó. Vou desenhar só um pouquinho aqui para baixo, uma mínima aqui um pouquinho maior. Pronto, bateu no objetivo. 1 centavo para bater no objetivo, não bateu. Foi lá, voltou e fechou aqui em 22,77. Nossa, muito perto mesmo. 1 centavinho, ela foi lá e voltou. Lá, o que você faz na situação? Ah, por enquanto, não faz nada, aguardando. Tá dando movimento de baixo, não gerou nenhum sinal contrário. Se superar a máxima de hoje, eu avaliarei se a gente continua aí nos próximos pregões ou reposiciona o stop. Mas não mais sair perdendo dessa operação. Ponto. É isso. Mas quase bateu no objetivo no pregão de hoje a venda que a gente fez ontem. Andou bastante no pregão de hoje. Ou seja, se pegar aqui do fechamento de ontem para a mínima, que foi 20,17, fala aí, foi você que botou uma ordem de recompra aí na REC V3 em 1 centavo acima que terminou fazendo o preço subir, né? Uma ordem grande. 8,5% de queda até a mínima no pregão de hoje. Mas é isso, seguimos posicionados na venda no papel sem ainda mudar nada, tá? Continuamos lá com o objetivo lá embaixo. ITUB 4. Pegando já a lista de ativos que vocês pediram aqui pra gente. ITUB 4, queda de 0,22%, está dando uma tendência de baixa, nenhuma mudança dessa tendência, ela muda a tendência de baixa no gráfico diário dela, lembrando que a tendência de baixa no gráfico diário e no gráfico semanal, ela muda essa tendência se ela voltar para cima dessa máxima. Enquanto não voltar para cima dessa máxima, que é a região dos 23 e 26, continua dentro da tendência de baixa, com resistência forte de 22,78 a 22,91, onde tem a média móvel 3 períodos aí que tende a ficar nessa faixa também de preço, a partir do próximo pregão. Dalton, dá para comprar esse fundo em cima desse fundo aqui anterior? Tá, média próxima, essas resistências próximas, esse fundo aqui anterior próximo já foi respeitado. Enfim, eu prefiro aguardar algo aqui para cima dessa região para buscar algo aí para cima já dos R$23 em termos de entrada de fundo ascendente, por exemplo, no gráfico diário. Agora, tô de boa, vamos dizer assim. A BEV3, queda forte hoje de 2,2%. Ação que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, faz uma correção, bate no topo anterior, se supera essa máxima, será que dá compra? Com esse stop desse tamanho aqui, com a distância para esse topo aqui, deixarei passar. Não sei que tem um candle aqui um pouquinho menor, enfim, e olhe lá. Tá? Mas assim, a gente já fez uma compra bem sucedida nesse papel, foi uma entrada por aqui assim, e que já bateu no objetivo. Agora vamos aguardar aí os próximos capítulos para ver se encaixa uma nova entrada, mas esse fechamento aqui não foi muito legal não. Tá? Para baixo das médias, para baixo da região ali anterior que poderia funcionar também como referência de suporte. Mas eu vou ficar atento para ver se encaixa alguma entrada nos próximos pregões. Ainda não, só de cara aqui de superar a máxima do pregão anterior não animaria não.
Para quem ainda está comprado, bota o stop abaixo da mínima desse grande candle de alta aqui, ó, 13,52. É um ponto importante, na minha opinião. Perdeu esse candle aí, reforça esse sinal negativo do pregão de hoje e aumenta a probabilidade de anular a tendência de alta que ocorrerá se o preço desse ativo retornar para baixo da mínima desse fundo de 13,30. Após a BEV3, comentarei a LET 6. Eu comentar 6, estou falando 6 porque quem pediu a LET 6... Deixa eu pegar um pouco de água. Quem pediu a LET 6, o ideal é que seja a LET 3. Por quê? O volume desse ativo, a média está na faixa de 144 milhões. A média. Hoje foi 173 milhões. Ok. Aí, ou seja, da mesma empresa tem as ações ordinárias LET 3. A diferença, olha só a diferença, ó, de hoje. 607 e a média de 600 milhões. Então, vamos dizer assim, 4 vezes maior do que o LET 6. Então, se você está fazendo operações de curto prazo, opte pelos ativos que são mais líquidos. Você vai pagar menos spread. Mais fácil de entrar e sair, com volume maior principalmente, se você for entrar no papel. Então, eu vou falar de LET 6 porque foi solicitado, mas opte por LET 3 para fazer operações de curto prazo principalmente. Não só de curto prazo também, assim, falando até de longo prazo, ordinários de preferência, né? Olhando aqui para a LET 6, então a gente tem um ativo dentro de uma tendência de baixa, que fez um candle bom hoje com alta de 1,77%, mas que não me levaria a comprar a superação da máxima desse candle para baixo da média ali, não chamaria atenção. Por mais que ela esteja aqui nessa região de suporte, fechou uma vez abaixo, está voltando para cima, mas tecnicamente a tendência aqui é de baixo. Então, gráfico semanal ali dentro do movimento de queda, 3 aqui caindo, 3 subindo, esses dois aqui, ainda, enfim, para mim acho que ainda pode caminhar ali para a média móvel de 13 períodos. Então, eu ainda um candle muito grande, eu não entraria comprando esse papel. No máximo, animar ali para uma compra se for já para cima de uma região aqui em torno de 44,80 para buscar nas ações de alta acima desse patamar. Prio 3, ativo que vem ainda dentro de uma tendência de baixa, mas quando ela vem aqui, vem para montar um topo descendente, reverte para cima. Poxa, Dalton, já fez um pivôzinho de alta? Dá para falar alguma coisa nesse sentido, mas fato é que o topo mais relevante está aqui. E ela está trazendo um viés de alta com esse fechamento acima da média. Semanal ainda enrolado ruim, tecnicamente falando. Isso aqui tudo vai sendo meio que uma correção da forte queda que ela teve, podendo ter algo realmente aqui para cima, mas vai ficar um pouco mais apontando para baixo. Logicamente que a gente vai avaliar se ela ganhar força ali para a faixa para cima dos 23,60. Por enquanto, o viés é mais positivo por esse fechamento. A expectativa é mais positiva, apesar da tendência ainda ser uma tendência de baixa. Se eu pegar aqui é só uma linha de tendência em cima dessas máximas, dá para ver que pulou essa linha de tendência de baixa secundária. Secundária que a primária está lá em cima. Então aqui a gente rompeu e fechou acima. Poxa, se romper essa máxima aqui, então daria para arriscar uma compra, botar o stop aqui e tentar pegar uma vez e meio o tamanho desse candle. Sendo um pouquinho mais agressivo, é isso aí que daria para se fazer em Prio 3. Por outro lado, para quem está comprado, voltou a fechar abaixo da média, perdendo a mínima desse candle aqui anterior, sairia dessa posição comprada na perda da mínima do candle que voltou a fechar abaixo da média. Da média e principalmente do patamar de 21,92. Fechamento de ontem. Multi 3. Ação que está dentro de uma tendência de alta, bom movimento de subida esse aqui, correção. Aguardaria mais um candle para fazer alguma compra nessa ação de fundo ascendente. Então, meu interesse é a compra, mas desde que gere mais um candle aqui para baixo, aí eu me animaria para avaliar essa compra em Multi 3. Então, por enquanto, aguardando suporte imediato para a ação, média móvel junto com esse topo anterior 23,34, que 23,24. E no pior cenário de suporte, 22,90. São os suportes mais próximos. Então, a faixa 22,34, 22,24. Zona de suporte mais relevante para Multi 3 e onde pode proporcionar alguma forma de compra no papel a partir do próximo
do pregão de quinta-feira, né? Pode ser até no fechamento do próximo pregão, mas enfim, é algo que eu preciso avaliar o próximo pregão. CSNA 3, topo e fundo descendente no gráfico diário, gráfico semanal da mesma forma, topo e fundo descendente, topos e fundos descendentes, tendência e zona de baixa no curto a médio prazo, candle de definição, nem faz tempo que nem toca a média. Então qualquer entrada para compra que seja contra a tendência, que se é o caso, o foco seria na média. Então, em relação ao escritor, não é das mais favoráveis. Foco quando eu falo foco, é em termos de objetivo. Então, se entrar comprando 14,44, o stop fica 13,80 ou 13,79, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Buscando um objetivo, primeiramente, perto ali dos 15,44, a média vai caindo, e sabendo que vai ter resistência nos 14,91 a R$ 15,05. Primeiro nível de resistência. E lembrando que essa ação, para anular a tendência dela atual de baixa, ela precisa superar a máxima desse último topo descendente do gráfico diário em R$ 15,78. CSNA3 já falei. Essa aqui. Então vou falar agora de Amer 3, que também, assim como o Magazine Luiza, ganhou. O setor de consumo, lembra que eu falei do setor de consumo? No final de semana. Falei via Stories também, no fechamento da semana passada. Setor de consumo bem, né? A gente está até comprado em Magazine Luiza. Aí eu falando assim, eu até brinquei, ó, eu tô comprado, inclusive estou comprado em Magazine Luiza, que ela está abaixo dos R$3. Hoje ela chegou a bater acima dos R$3. Meu filtro é para baixo dos R$3, ou seja, acima dos R$3. Abaixo dos R$3 eu nem olhava. Mas eu abri uma exceção em cima de Magazine Luiza e vi a oportunidade de uma compra e terminou dando bastante certo. Então ela foi promovida a continuar mais aí, né? Mesmo estando abaixo dos R$3. Continuar a gente rastreando possível oportunidade em cima de MGLU3. A MER3 mudou a tendência dela, basicamente está dando uma tendência de alta pelo gráfico diário, mas que só chama minha atenção para entrar comprando num movimento contrário ao atual movimento de subida. Da alta ela pode subir mais? Pode. Pode buscar a média lá no gráfico semanal, a média móvel exponencial de 13 períodos. Mas a questão de relações de retorno, de posiciono stop, eu vou aguardar alguma correção aí nos próximos pregões para abrir alguma compra. Se tivesse comprado, eu jogaria o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 15,36. Vamos para o BDR agora, falar primeiro de Amazon. A MZO 34. Pronto. Gráfico semanal enrolado. Poxa, Dalton aqui está em tendência de alta. Ó. Fez isso aqui, caiu, subiu, tendência de alta. Tendência de alta, pivô de alta dentro de um único movimento de queda para baixo da média, não é algo muito bom não. E aí eu pegando o gráfico mensal, está dentro de um processo de recuperação. Pode ter algo mais para cima, mas está enrolado, ou seja, não esperaria algo tão grande para cima no primeiro momento. Para entrar comprando esse ativo, não consigo visualizar isso ainda. Por quê? Porque se eu for comprar a superação da máxima desse último candle, apesar de estar aqui com o topo e fundo ascendente, levemente ascendente, entrar comprando justamente aqui nas máximas dos topos anteriores, nessa região aqui, ó, não me animaria muito não. No máximo aqui um pivô de alta, para buscar alguma compra, botando stop abaixo da mínima do candle que faz o pivô de alta, ou seja, rompimento dos 3,99, compra nos R$4, bota stop abaixo da mínima do candle que fizer o rompimento dos R$4. Enquanto isso não acontecer, nem está comprado no swing trade, já gerou sinal de saída nessa perda de mínima, que foi lá na resistência e perdeu essa mínima. Fechamento abaixo da média com nova mínima também é um dos indícios de possível saída, enfim. Gerencie seu risco aí, porque é algo muito importante no mercado de renda variável. TSLA 34, Tesla. Engolfos aços de baixa no pregão anterior e confirmação no pregão de hoje, perdendo a mínima do candle anterior. Mas está entre as médias que fica mais enrolado, inclusive o candle de hoje enrolado. Dalton não tem compra aqui não, se eu pressionar essas candles eu não entraria comprando. Abaixo dessa região aqui, que foi respeitado o patamar do 123,78, não faria entrada não. Aguardaria mais alguns candles para tomar alguma decisão de comprar ou mais aqui abaixo, ou se ela voltar aqui a subir, ficar aqui de lado, enfim, gerar um pivô de alta, ok, daria para buscar compra. Mas é a mesma coisa lá que eu falei da Amazon, movimento longo aqui para baixo e movimento fraco de subida.
E olha só onde está chegando. Então, se perder a mínima ascendente aqui na semana, na próxima semana, né, do que está acontecendo aqui, volta a trazer uma expectativa bem mais forte de queda. Quem está comprado, fechamento para baixo aí da média com nova mínima, também seria outra forma de sair de uma posição comprada no swing trade em Tesla. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço. Aproveite aí para o próximo pregão. A gente tá junto aí dentro do aplicativo aqui DV Invest. Um grande abraço. Até mais.